Shalom, shalom, queridos. Quantos guerreiros proféticos temos hoje aqui? Uma companhia. Grande é o exército que Deus levanta sobre a terra de intercessores proféticos que mudarão a nação. Bem-vindos, que bom estarmos juntos aqui, quase chegando na hora do grande evento pelo qual os nossos corações pulsam forte, 25 de outubro, 1 milhão. 1 milhão é pouco, temos condições de ter milhões, não? Se todos se envolverem, serão muitos milhões de intercessores. Amado Deus, falando tu, quem não ouvirá a tua voz? Quem não profetizará? És o Deus supremo, único, excelso, verdadeiro, Criador e sustentador de todas as coisas, Senhor absoluto de tudo e de todos. Rendemos-te adoração, tributamos-te honra, glória, louvor, ações de graças. Tudo que temos provém de ti, tudo que somos depende de ti. Tu és a nossa origem, o nosso destino, Tu és o nosso sustento de todos os dias. Santificado sejas Tu em nossa vida. Teu reino impere em nosso pensar, sentir, querer, e que toda a nossa existência seja um incenso de adoração a Ti e traga glória ao Teu santo nome. Abrimos-nos à exposição da Tua Palavra e do Teu doce Espírito. Ministra-nos da forma como queres e daremos a Ti toda a glória no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Depois de termos abordado exemplos de 7 intercessores, vamos hoje pensar no poder da intercessão profética, já que falamos de intercessores proféticos, especialmente o último, que foi Daniel. Então vamos hoje entrar numa jornada transformadora através da arte perdida daquele tipo de oração reveladora que move o coração de Deus e transforma gerações. É um nível mais elevado do que a simples oração, do que a simples intercessão, e você vai entender. O que é a intercessão profética? Isso aqui é apenas uma palavra introdutória ao assunto, não vamos aqui abordar, esperamos em Deus poder fazer isso mais na frente, ir nos aprofundando, mas aqui, como queremos preparar os corações para o 25 de outubro, então algumas pistas são necessárias para entendermos o momento e nos posicionarmos de forma que possamos ser usados por Deus neste evento. Na intercessão profética, o Espírito de Deus roga que as promessas da aliança feitas ao longo da história sejam cumpridas em nossos dias. Esta forma inspirada de intercessão é o desejo de orar que é dado pelo Espírito Santo por uma situação ou uma circunstância sobre a qual você pode ter pouco conhecimento natural. Queremos desde o início aqui destacar que tem a ver com o Espírito Santo e não com a nossa mente. Mas você está fazendo o pedido de oração que está no coração de Deus. Então, o Espírito Santo coloca no nosso coração o que já está no de Deus. É hora dos crentes em Jesus aceitar o chamado de orar para que o que está no coração de Deus seja realizado em nossa geração. Como funciona a intercessão profética? Em primeiro lugar, é o Espírito Santo. O Espírito Santo o incentiva. O próprio Espírito Santo orienta você a orar de maneira divina para realizar a sua vontade na terra, como já está realizada no céu. Segundo, receber o fardo de Deus, o peso que está no coração de Deus.
A mão de Deus vem sobre você e Ele transfere o fardo que está no coração dele para o seu, para o nosso. Assim, a intercessão profética, leia, por favor, a última frase, é a capacidade de receber um pedido de oração de Deus e orar de volta a Ele. Temos que entender que Deus opera conosco. Os céus são céus de Yahvé, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Então, Deus se une a nós, então é uma parceria entre o Espírito Santo e nós. Orar com Deus. Não confunda com orar a Deus. Orar com Deus é diferente. A intercessão profética não é tanto orar a Deus. Você deve orar a Deus. Você leva pedidos seus, daquilo que você conhece, você intercede por outros, por motivos que você conhece. Você está informado. Aqui não. Orar com Deus. Há uma grande diferença. Por quê? Porque sua intercessão é inspirada e dirigida por Deus. E ela é poderosa e eficaz. E aqui temos a união do sacerdote e do profeta. Já vimos isso em uma das nossas lives, que a intercessão profética une os dois ministérios, porque os intercessores proféticos combinam esperar, ouvir e ler as Escrituras com deixar o Espírito Santo lembrá-los de promessa específica que está no seu coração naquele momento. Eles deixaram o batimento cardíaco de Deus pulsar em seu próprio ser. A intercessão profética clama por maturidade do corpo de Cristo, para que a sociedade da humanidade redimida se expanda até os confins da terra. É o lugar onde o sacerdote e o profeta se unem, clamando que a terra se encha do conhecimento da glória de Yahvé, como as águas cobrem o mar. Colocamos aqui 3 definições de intercessão profética dadas por James Goll, um intercessor profético. Primeira definição: intercessão profética é a capacidade de receber um pedido de oração imediato de Deus e orar sobre ele em uma expressão divinamente ungida. É Deus quem coloca em você aquele pedido. Segundo, a intercessão profética é esperar diante de Deus para ouvir e receber o fardo de Deus, a palavra de Deus, a sua preocupação, sua advertência, condições, visões ou promessa, respondendo ao Senhor e depois ao povo em ações apropriadas. Veja que na primeira, Deus coloca dentro de nós algo. No segundo, nós esperamos em Deus para receber o que Ele tem a nos compartilhar. Terceiro, a intercessão profética não é orar a Deus, mas orar com Deus. Por quê? Porque abandonamos nossas agendas e reservamos um tempo para receber os desejos que estão no coração de Deus. Assim, a intercessão profética ou oração revelatória é orar com Deus. E aqui está uma oraçãozinha para termos o coração de Deus. Vamos orar juntos? Pai, no poderoso nome do Teu Filho Yehoshua, peço que Tu unifiques meu coração com o Teu, para que ele possa suportar os fardos e desejos que estão no Teu próprio coração. Dá-me um aumento do espírito de revelação e da autoridade sobrenatural para permanecer na brecha em nome de Jesus. Quero ser o eco das orações de Jesus e do Espírito Santo, gerando Tuas promessas proféticas para que se tornem realidade. Amém. Aqui está um modelo de oração que você pode fazer para receber de Deus os focos das intercessões proféticas. Vamos definir os termos aqui. O que é um sacerdote e o que é um profeta? Qual é a função do sacerdote? O sacerdote é pleitear as necessidades do povo diante do Senhor, colocar-se entre Deus e as pessoas.
Como sacerdotes do Novo Testamento, representamos outras pessoas perante Deus. E o profeta recebe a palavra do Senhor. Se são profetas, se a palavra de Yahvé está com eles, roguem agora ao Senhor dos Exércitos. Então, o sacerdote vai daqui para o céu e o profeta do céu para a terra. Agora, unindo os dois. A união é o lugar onde o ministério do sacerdote e do profeta se unem. Por quê? Porque os intercessores proféticos não pronunciam apenas a palavra do Senhor. Eles oram a promessa que recebem de volta ao Pai. O fardo da intercessão profética começa como uma chama e cresce até se tornar um fogo consumidor à medida que aumenta a revelação relativa aos propósitos de Deus para a nossa geração. É algo dentro de nós, incendiou-se-me o coração, esbraseou-se-me o coração. Primeiro vem uma convicção interior. Pode começar com uma convicção interior da vontade de Deus. O sentimento que vem, uma convicção. Segundo, a consciência de proximidade. De repente, uma súbita consciência da proximidade divina. Terceiro, uma resposta espiritual. Ouvir falar de uma situação que desencadeia uma resposta espiritual. Se ouve falar de algo e aquilo dentro de você desencadeia uma resposta. Toda intercessão profética carrega consigo as dores de parto. Tem intensidade. E eu coloquei aqui, traduzi aqui uma palavra de Jack Hayford, um homem de Deus, ele já está na glória. Tive a oportunidade de ouvi-lo em Belo Horizonte, num congresso da Quadrangular. Um homem santo de Deus, compôs muitos hinos e produziu aquela Bíblia do Espírito Santo, comentários sobre o Espírito Santo, muitos livros ele escreveu. Ele fala o seguinte: uma parte de uma palavra profética relevante dada por um dos estadistas da igreja, Jack Hayford, considerado um estadista da igreja. Embora a palavra tenha sido proferida no dia 1º de agosto de 1980, ainda é um dos sons de trombeta claro e digno da nossa análise. Ele fala: o Senhor Deus chama todos os seus redimidos nesta terra para erguerem os olhos e observar. Sobre a sua nação há céus de chumbo, nuvens de julgamento iminente, que pairam pesadamente como uma chuva de fúria e indignação que este povo trouxe sobre si mesmo. Assim como o pecado surgiu como um vapor do mal, agora nuvens de julgamento se formam e em breve serão precipitadas em ira e destruição, a menos que o intercessor se levante para conter a tempestade. E então o Senhor clama: ó igreja, faça com que suas palavras se elevem em orações de intercessão por libertação. Os céus estão gotejando, céus de chumbo carregados de julgamento, mas sua intervenção com oração, pode trazer o livramento. Pois o Senhor deseja que você veja que sua intercessão, ó igreja, se eleva como pilares, estendendo-se através da oração e reprimindo o julgamento iminente, empurrando os céus de chumbo para cima e para trás. Tomem seus lugares como pilares de oração, pois eu gostaria que houvesse misericórdia sobre esta nação em vez de julgamento. Eu gostaria que houvesse cura em vez de morte. Faça com que a palavra saia com a compreensão de que meu povo não precisa se render à tempestade que ameaça.
não libertei Nínive quando veio o arrependimento? Se vocês orarem incessantemente, até que os céus de chumbo do julgamento sejam suspensos por pilares de oração, então a luz, a glória e a bênção do Senhor inundarão sua terra e a cura virá novamente. Levantem suas vozes com louvor, erguendo colunas de intercessão, e vocês verão a libertação de Deus, se orarem conforme Ele orienta. Amém? Que apelo parece que foi escrito hoje para nós aqui e agora. Orando com paixão. Orando com paixão. O que move a mão de Deus? Uma qualidade estratégica que o Senhor procura é o desejo. O desejo intenso, a paixão. O dicionário Webster define a forma substantiva de desejo como um anseio ou aspiração ardente. Apetite sexual, um pedido qualquer, coisa desejada. O ensinamento frequentemente citado de Jesus sobre o assunto da fé afirma: portanto, eu vos digo, tudo o que desejardes, atento para essa palavra, desejar, aspirar, querer ardentemente, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. O poder do desejo na oração. O que é que você deseja? Mas deseja intensamente. Qual é a sua paixão? O que você quer tanto que dificilmente consegue viver sem aquilo? Tiago 4:2 diz: nada tendes, porque não pedis. Poderia facilmente ser traduzido: nada tendes, porque não desejais. O que eu desejo intensamente, mais que qualquer coisa, eu buscarei. O desejo te motiva. O que você quer o motiva. Você tem um desejo profundo dentro de você que resulta em uma busca apaixonada. Você quer mais de Deus. Você já teve uma experiência de desejar algo mais do que qualquer coisa no mundo? Pois bem, a oração que funciona é aquela apaixonada, um desejo. O poder do desejo, o início da oração desesperada. O desejo é o início da oração desesperada do coração. O que é oração? Em última análise, é um desejo expresso a Deus. É isso aí. Você deseja tanto que não pode mais viver sem aquilo. Eu tive uma experiência dessas em África, quando eu vi o poder de Deus operando através de Suzete. Eu estava ali naquela África em crise. Meu Deus, onde está o Deus de Atos? Até que quando Suzete saiu, eu me tranquei no meu escritório e disse: Deus, não como, não bebo, não prego, não saio daqui até me dares revelação sobre o batismo do Espírito Santo. Era o caso, não? Mas aquele desejo que você chega desesperado, não dá para dar um passo mais. É a mesma experiência de Jacó: não te deixarei se tu não me abençoares, não te largo. É isso que nós precisamos, uma oração desesperada. Quais são os ingredientes da oração apaixonada? Torre, que escreveu bastante sobre oração, ele escreve o seguinte: a oração que prevalece com Deus é a oração na qual colocamos toda a nossa alma, buscando alcançar a Deus com um desejo intenso e agonizante. Ingredientes básicos para a verdadeira oração feita com paixão, segundo Wesley Duell. Vamos ver aqui alguns ingredientes que listamos aqui. Primeiro, gerada com coração de amor. A oração apaixonada é gerada num coração de amor, um coração que ama. Você ama a sua nação, você ama Jesus, você ama os pecadores. Então, você é movido por um amor intenso. E quando nós somos movidos por amor, nós faremos qualquer coisa pelo ser amado. No nosso caso, a nossa própria nação. E quando falamos de nação, falamos de pessoas. A nação é composta por pessoas, por famílias. Segundo elemento, brota de um desejo santo. Esse desejo que Deus coloca em nosso coração. O Espírito Santo é residente em nós. O Espírito Santo intercede por nós
e em nós, com a nossa voz, com as nossas lágrimas, com os nossos gemidos. Então é Ele quem coloca esse desejo e nós respondemos a estes impulsos que às vezes vêm momentaneamente, brota de um desejo santo que vem do próprio coração de Deus e que o Espírito transfere para o nosso coração. Em terceiro lugar, um presente especial de Deus. Pode ser um presente especial de Deus, capacitando para o momento preciso em que Ele quer usá-lo em oração. Que maravilha Deus poder confiar em nós, Deus ter um peso no seu coração, Deus quer gerar uma redenção, uma libertação, às vezes por um missionário distante, às vezes por um país, por uma causa, por uma nação, por uma região, não importa, Deus confia em nós e leva o seu Espírito a se mover em nós, para que possamos nos devotar à oração com aquele tipo de assunto que Ele transmite a nós. Quarto, surge da revelação. Muitas vezes surge quando Deus abre seus olhos de uma nova forma para uma necessidade específica. Repentinamente, alguma coisa que nunca chamou a sua atenção, chama a sua atenção, vamos dizer, as crianças na rua, os drogados, os presos, os marginais, uma nação. Você até aquele momento nunca se preocupou, mas de repente seus olhos se abrem. Você toma consciência da necessidade. Seu coração é movido de íntima compaixão, suas entranhas se movem e então você começa a interceder. Então, porque foi revelado ao seu coração algo. Você viu algo que não via antes e assim Deus trabalha conosco. Finney, um grande avivalista do passado, aconselhou: se você se sentir atraído por uma poderosa oração por certos indivíduos, exercitado com grande compaixão, agonizando com forte clamor e lágrimas por uma determinada família, região ou povo, renda-se a tal influência. Tudo isso que Finney está descrevendo aqui são intercessões proféticas, porque a intercessão normal vem de uma informação que você tem, chegou à sua mente, uma listinha de oração, surgiu um pedido, fulano está doente, tem isso, tem aquilo. Mas a oração profética, ela não vem de uma informação, ela vem de uma revelação, ela vem de uma comunicação espiritual entre Deus e nós, entre o Espírito Santo e o nosso próprio espírito. O que a oração com paixão não é? Primeiro, não é sempre demonstrativa. Nem sempre. É uma oração demonstrativa em voz alta. Às vezes pode ser uma oração discreta, ou mesmo silenciosa. Uns mesmo em lágrimas. Suas entranhas se movem, as lágrimas correm, e silenciosamente você dirige uma oração a Deus. Então, nem sempre ela é demonstrativa. Segundo, não garante resposta imediata. Não é porque você recebeu que imediatamente. Nunca se esqueça que gerar as coisas demora. Tudo na vida. Nada nasce da noite para o dia. Quantos meses para uma criança ser formada até vir à luz? Quanto tempo para uma semente que é plantada germinar? Depende também. Há umas que demoram muito tempo, outras menos. Mas o fato é que sempre existe um período de maturação, de desenvolvimento. Então, nem sempre você ora com paixão, só porque você orou com paixão, a resposta vai ser imediata. Não garante a oração respondida imediatamente. Muitas orações são ouvidas, respondidas instantaneamente, sim, sem orações prolongadas, mas não todas. Terceiro lugar, não é um esforço físico. Você pode pensar que a paixão, você vai se esforçar para chorar, para gritar, para falar alto, nada disso. Não é sinônimo de esforço físico, nada tem a ver. Não tente aumentar a intensidade espiritual, não tente aumentar a intensidade da sua voz.
achando que se eu falar mais alto, se eu gritar. Não, nada a ver com coisas físicas. Nada a ver com esforço humano. Às vezes a pessoa quer manipular e quer então entrar em mesmices, criancices, nada disso. E em quarto lugar, não confere status melhor. Ela não lhe confere um status melhor junto ao Pai. Você está em um lugar melhor junto a Deus. Não. O fervor na intercessão apaixonada é uma consequência da ação do ministério da graça e do Espírito Santo dentro de você. Nada tem a ver conosco. É aquele ministério do Espírito Santo em nós. Expressões do coração, além das palavras. Seu coração já explodiu de amor pelo Senhor Jesus? Você já sentiu tanto amor por Jesus que parece que o seu coração vai arrebentar? Tanto que as palavras não conseguem expressar o que há dentro de você. Você já sentiu o seu coração tanto amor que você não sabe nem o que diz? Que você simplesmente sente dentro de você aquela força, aquele amor constrangedor que lhe prende. Não há palavras, não há palavras. Ainda hoje na minha madrugada, eu lembrava de uma poesia de Mirtes Matias. De vez em quando eu uso uma expressão da poesia dela. Oh Pai, nada, tão pouco a te pedir e tanto a agradecer. E eu tomei o pão e o cálice e eu disse, Pai, nada a te pedir. Eu não venho te pedir nada, não tenho nadinha para te pedir. Quero simplesmente te adorar, te agradecer. Sim, às vezes não temos palavras mesmo, porque às vezes as palavras não conseguem expressar o que está dentro do nosso coração. Então, podemos dizer, em primeiro lugar, é a linguagem do coração, que pode ser um silêncio, que pode ser lágrimas. Eu sou da linha das lágrimas, né? Não sei porque eu choro tanto na adoração, mas o fato é que às vezes me tranca assim, as lágrimas começam a correr. Não são lágrimas de tristeza, é uma emoção que vem lá de dentro, essa presença, essa gratidão que Jesus fez por nós. Que maravilha, não? Prosseguindo, o fervor na intercessão apaixonada é uma consequência da ação do ministério da graça do Espírito Santo dentro de você, como já dissemos. E a paixão pela oração começa quando nos deleitamos no maravilhoso amor que o Pai tem por nós, seus filhos. Sim, esse nosso deleite no amor divino é um gatilho dentro de nós para essa intercessão apaixonada. Algumas expressões do coração além das palavras. Considere as palavras, por exemplo. Bondes diz o seguinte: as orações devem ser ardentes. É a oração fervorosa que é eficaz. É preciso fogo para fazer as orações funcionarem. O calor da alma cria uma atmosfera favorável à oração. Pela chama, a oração ascende ao céu. Belamente dito. Seu coração já explodiu de amor pelo Senhor Jesus, tanto que as palavras não conseguem expressar o que há dentro de você. Em primeiro lugar, é uma linguagem do coração. Vamos ver o que Jeremias diz, capítulo 9, verso 1. Quisera Deus, a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas. Eu prantearia noite e dia por todos quantos tombaram, pelos muitos mortos do meu povo. Jeremias está intercedendo pelo seu povo, sendo levado cativo. E a sua linguagem que ele mostra é uma linguagem do coração, que ele descreve de uma forma tão bela. Charles Spurgeon, o homem das trincheiras do choro, das lágrimas, ele diz: aprendamos a pensar nas lágrimas como orações líquidas
E no choro, como uma gota constante de intercessão importuna, que certamente abrirá caminho até o próprio coração da misericórdia. Apesar das dificuldades pedregosas que obstruem o caminho, continua Spurgeon, meu Deus, chorarei quando não puder implorar, pois tu ouves a voz do meu choro. Quantas vezes, na nossa intercessão intensa, só choramos, soluçamos. Ai, que dor! Sentimos a dor do pecado, da opressão sobre as pessoas. Bernardo de Claraval disse: as lágrimas dos penitentes são o vinho dos anjos. Achei tão bela essa declaração. Repito, as lágrimas dos penitentes são o vinho dos anjos. O rei Davi pediu: tem misericórdia de mim, Yahvé, pois estou angustiado, lágrimas me embaçam os olhos, e o meu corpo e a minha alma definham. Novamente, Davi: estou exausto de tanto clamar, minha garganta está seca, meus olhos estão inchados de tanto chorar, à espera de meu Deus. Estamos vendo aí várias expressões que vão muito além de palavras. E o apóstolo Paulo escreveu durante 3 anos: não deixei de avisar a todos, noite e dia, com lágrimas. Com lágrimas. Paulo, intercessor. E ele ainda diz, segundo aos Coríntios 2:4, porquanto vos escrevi em meio a grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas. Lágrimas pela igreja, lágrimas pela redenção do povo, pela maturidade da igreja. O coração de Deus pela cidade de Jerusalém é revelado através do Messias, quando entra em Jerusalém. Diz Lucas 19:41, quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela. Essas lágrimas são lágrimas intercessórias. Não é outra coisa senão as lágrimas de intercessão. E aqui está um chamado final. George Fox experimentou algo semelhante. Ele diz o seguinte: eu vi o campo branco e a semente de Deus germinando abundantemente no solo. Era como se o trigo já estivesse brotando e ninguém para colhê-lo. E por isso lamentei com lágrimas. Que possamos cavar novamente as trincheiras banhadas de lágrimas da oração apaixonada. Vamos seguir os passos dos avivalistas de antigamente, invocar esta linguagem da oração, do coração, aparentemente esquecida e que deve ser reavivada em nossos dias. Oração com paixão, oração com dores de parto, oração com quebrantamento, oração com lágrimas. Por quê? Porque nos identificamos tanto que sofremos. Deixe o poder do choro compassivo tomar conta de você. É hora de uma nova geração de intercessores proféticos se levantar. Deus está chamando você para entrar nesta trincheira. Qual será a sua resposta? Qual será a sua resposta? Que o Espírito de Deus venha, que no dia 25 de outubro possamos ver um mover de Deus tomando conta, tomando posse da multidão, das centenas de milhares de intercessores, não somente que estarão presentes ali em São Paulo, mas através dos meios, das mídias, em casa, onde quer que estejam, linkados, unidos, porque no reino do Espírito não há distância, para que a verdadeira intercessão profética, aquela de orar com Deus, receber os clamores de Deus, as visões de Deus, os pedidos de Deus, então ser o eco desta palavra que recebemos, devolvendo ao Pai. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus não voltará vazia,
Como é que é isso? É porque a palavra que Ele manda nós devolvemos em fé. E assim nos unimos com Deus como parceiros para gerar os seus propósitos em nossa geração. E é isto que nós queremos com toda a força da nossa alma, com o desejo mais profundo do nosso coração. Quebranta-nos, Senhor, quebranta-nos. Remove toda a indiferença, toda a callosidade da nossa própria consciência. Sensibiliza as nossas almas, que um batismo de compaixão e de amor se apodere de nós e possamos ser aqueles intercessores que Tu queres levantar em nossa geração, apaixonados, intensos, cheios de fogo, que fazem subir a intercessão com desejo intenso, com intensidade, movidos sempre pelo Teu Espírito, e seremos cuidadosos em tributar-Te toda a glória no precioso nome do nosso amado Redentor, Yehoshua HaMashiach.